vazia, egoísta, cujo propósito de vida se resume a amar a si mesmo e satisfazer seus desejos a qualquer custo. E Deus agora nos colocou no meio dessa sociedade como sacerdotes dele, para sermos uma bênção para essa sociedade. E é por isso que lá em 1 Timóteo, quando Deus dá as instruções para as mulheres, mas se aplicam a todos os cristãos, ele usa o termo adorno, tanto para dizer como as mulheres devem se vestir e também os homens, e também como devem se comportar. Então nós temos que ter isso em mente. Nós vivemos aqui neste mundo para adornarmos a doutrina de Deus, isso é, sermos o adorno de Deus no meio da nossa sociedade. E é por isso que nós estamos estudando sobre adornos do sacerdote de Deus. Você pode trocar a palavra adorno por comportamento, e deve fazer isso, que inclui também a nossa vestimenta. Nós vimos que a vestimenta deve manifestar a dignidade do nosso Deus. Eu sei que nós devemos demonstrar a dignidade do nosso Deus no coração, mas Deus diz que o exterior revela o coração, não é verdade? Então o nosso exterior também deve manifestar a dignidade de Deus. E nós vimos que uma roupa que revela a dignidade de Deus é uma roupa decorosa. Nós vimos que o termo decoro significa recato no comportamento, decência no vestir, decência no falar, decência no agir. E eu afirmei, e eu quero que essa frase talvez fique na sua mente: pudor hoje está fora de moda e fora da moda. As pessoas não se preocupam mais com isso. Então, uma roupa honrosa, uma roupa decorosa, é aquela que esconde tudo que deve ser escondido. Lembrando, irmãos, que cobrir é diferente de esconder. Tá bom? Eu posso cobrir todo o meu corpo e não esconder absolutamente nada. Não é verdade? Posso escolher uma renda, por exemplo, né, e cubro todo o meu corpo. Ok? Mas a ideia bíblica de cobrir é esconder. E eu quero lembrar algo muito importante hoje. A cultura judaica é a cultura que mais, vamos dizer assim, mais se assemelha àquilo que Deus quer para o ser humano. Agora, eles também se desviaram. Mas se vocês se lembrarem, por exemplo, como era a roupa dos judeus, uma das características da vestimenta dos judeus e da vestimenta do sacerdote era roupas largas, tipo túnicas, roupas folgadas, roupas que não marcavam o corpo. E nós vamos descobrir que ao longo do tempo, de alguma forma, as roupas foram tanto diminuindo, vamos dizer assim, o seu comprimento, mas também na sua largura, elas foram cada vez mais ficando apertadas. Por isso que eu quero que vocês, diante de Deus, pensem tanto na importância de cobrir, como na importância de esconder, porque é o que a palavra de Deus diz. A moda afirma que você deve usar uma vestimenta com o objetivo de atrair a atenção para você e em especial para os seus atributos físicos. Nós já vimos isso. Por isso que às vezes a roupa, ela cobre tudo, mas não esconde nada. Às vezes não cobre nada e não esconde nada. Às vezes cobre tudo e esconde tudo. Então nós temos que entender, esse princípio da palavra de Deus e o motivo pelo qual Ele nos dá essa instrução. O mundo gira em torno do que é sexy. Ninguém pode negar isso. Sexy para homens
e sexy para mulheres. O mundo afirma que você precisa provocar atenção, atração e desejo por você. Quem está fazendo a moda tem esse objetivo na mente, está querendo empurrar isso para você como se fosse algo normal. A moda sexy para mulheres e metrosexual para os homens foi lançado com o objetivo de tornar você mais desejável, ou melhor, cobiçável. Eles afirmam isso não é escondido. E estudos feitos a respeito disso provam claramente que essa era ou é a intenção, essa é a motivação. E às vezes a gente vai na onda sem perceber, mas Deus diz que como sacerdotes nós temos que nos atentar a todas as coisas, inclusive a isso. Por quê? Porque por detrás disso há o pecado. Enquanto o mundo diz que você deve, ser desejável e se preocupar com isso, a Bíblia afirma completamente o contrário. A Bíblia, que é a sã doutrina, é a nossa Constituição, afirma que ser sexy, se vestir de maneira metrosexual, é pecar através da defraudação sexual. Uma definição simples de defraudação sexual é despertar em outra pessoa algo que você não pode satisfazer ou não deve satisfazer. Existe defraudação em todas as áreas. Existe defraudação na maneira de falar, quando você se compromete, com alguém que não pretende depois cumprir aquilo que você prometeu. Mas existe também esse tipo de defraudação sexual. Você desperta na outra pessoa algo que Deus proíbe na sua palavra de você satisfazer, ou que você nem pretende satisfazer. Faz isso por causa do seu egoísmo. Esse texto está em 1 Tessalonicenses. Como eu disse na semana anterior, eu acho que os jovens dessa igreja talvez já estejam massificados com esse texto. Que bom, não é? Mas os adultos nem tanto, porque os jovens estudaram sobre maturidade F, a questão de quando deve começar a namorar, qual é a intenção do namoro, para que o casamento se conclua, ou o namoro chegue ao casamento de maneira bíblica. Então, agora os jovens, uma pequena revisão, com muita paciência, uma autoavaliação. Se faz 2 meses que vocês aprenderam isso, ou 1 mês, então agora tem 30 dias que vocês podem dizer, bom, como é que eu pratiquei isso? E nós vamos relembrar isso, porque isso é para adultos também. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Gente, isso aqui está sendo escrito para uma igreja fiel. A igreja de Tessalônica é uma igreja bem elogiada, mas vai uma advertência para uma igreja fiel sobre isso. Que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia como os pagãos que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor é contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Todo mundo quer um Deus bonzinho, todo mundo quer um Deus que é puro amor. Ser vingador também é puro amor à justiça dele, por amor às pessoas que ele quer preservar, por amor à santidade, por amor à humanidade. Ele é vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Portanto, quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Santo Espírito. Esses versículos afirmam que se vestir ou se apresentar de forma sexy é uma forma de prostituição. Eu
Eu sei que é uma palavra forte, mas é o que a Bíblia diz e nós vamos ver isso ao longo desse texto. Qual é o assunto desse texto aqui? O assunto é exatamente esse: santificação versus prostituição. Pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. E nesse contexto, que vos abstenhais da prostituição. Deus deseja que nós sejamos pessoas santificadas. O que a palavra santificada significa? Não é? Relembrando, a palavra santo ou santificado tem a ver com separação. Então, nós éramos pecadores, nojentos, vivíamos, né, de maneira inimiga da vontade de Deus, né, nos nossos pecados, nos nossos delitos. Deus nos salvou, nos deu o presente, né, da vida eterna, para também sermos separados da velha vida que a gente vivia. Isso é separados do pecado. Então, uma pessoa santificada é aquela que foi separada por Deus para Deus. Separado por Deus do pecado, para agora viver para Deus, longe do pecado. Essa palavra santificados ou santificação também é traduzida como consagração. O que é consagração? Consagração tem a ver com separação. Quando você separa algo para usar exclusivamente para aquilo. Tem pessoas que tem lá no armário, né? Aquele terno está separado e só vai usar, por exemplo, quando tem casamento. Estou dando um exemplo. Não usa para outra coisa, não é? Deus usa a consagração para as coisas que eram usadas no tabernáculo e depois também no templo. Aqueles utensílios eram separados, isso é, eles foram feitos e separados para serem usados exclusivamente na celebração a Deus. Nós somos assim, pessoas que estavam no mundo, Deus nos pegou, nos separou para Ele e agora a gente passa a viver exclusivamente para agradá-lo. Não dá para agradar a Deus e agradar a você ao mesmo tempo, porque às vezes os desejos se conflitam. Por isso que separado só para Deus, e aquilo que agrada a Deus vai ser o melhor para nós, porque o nosso Deus é um Deus perfeito. E a palavra santificação significa isso, e ao contrário agora, nesse contexto da santificação, está a prostituição, porque o assunto principal é esse, né? A palavra aqui é porneia, todo mundo já ouviu falar essa palavra várias vezes. Essa palavra porneia é da onde vem o nosso termo da língua portuguesa, pornografia, que se refere a qualquer atividade ilícita em relação ao sexo, porque tem atividade ilícita. Se casem e é lícito, não se casem, é lícito. Biblicamente, simplesmente assim. Então existe uma atividade lícita e existe atividade ilícita. E agora os próximos versículos vão nos esclarecer, vão dar mais informações. Mas, gente, porneia é qualquer tipo de prostituição, seja por pensamento, seja por palavra, seja por ação. E vocês sabem que a pornografia é o pecado mais cometido, tanto na vida dos descrentes como na vida dos crentes. Se você fizer uma pesquisa, é o pecado mais cometido. O assunto santificação e prostituição inclui o que fazer com o seu corpo. Por isso o versículo 4 diz assim, ó, cada um, isso está falando individualmente, comigo também, cada um de vós saiba possuir o próprio corpo, e ele repete aqui, em santificação e honra. Então aqui, irmãos, está falando do quê? De comportamento. O corpo, né? Tudo que eu faço é através do corpo, que inclui a vestimenta. A vestimenta é um comportamento.
Lembra que nós falamos que a própria sociedade revela que o caráter da pessoa é revelado por aquilo que ela veste? Né? Os descrentes falam isso, e a Bíblia também fala isso, né? Então aqui, comportamento inclui a vestimenta, inclui a aparência física. E quando eu falo de aparência física, então eu falo de aparência física não natural, aquilo que não é de nascença. E hoje está todo mundo querendo, não, todo mundo não, muitos descrentes estão querendo turbinar tudo em relação à aparência, descontentamento com aquilo que Deus fez, né? Como Deus quer que você seja. Então, irmãos, o que eu faço com o meu corpo e o que eu faço no meu corpo é assunto de Deus, é teologia. A Bíblia diz que Jesus é o Senhor do teu corpo e do meu corpo também. Ele é dono. Senhor significa dono, proprietário. Eu sou dono do meu carro, eu faço com ele o que eu quero. Eu coloco o meu carro na bimboca que eu quero. Não significa que eu faço tudo o que é certo, mas ele é meu, eu faço o que eu quero. Eu dou o meu carro para quem eu quiser. E se eu quiser acabar com o meu carro, eu posso fazer isso, porque eu sou dono dele, está lá no meu nome. Mas se eu causo algum prejuízo através do meu carro, alguém vai me cobrar também, porque eu sou dono dele. Então, Jesus é dono do teu corpo. Ou a gente coloca isso na cabeça, ou a gente vai viver de maneira, né, correndo muito risco, né, em relação ao pecado. E é interessante, né, que de Gênesis até Apocalipse, Deus usa o pecado sexual para destacar nível de impiedade. É interessante isso. Pecado para Deus sempre é pecado, mas quando ele vai falar de nível, é interessante que o pecado sexual é aquilo que é mais usado para ilustrar, né, a grande impiedade. Por exemplo, o pecado sexual é usado por Deus no ponto mais alto de impiedade, de perversidade, em Romanos capítulo 1, quando ele começa a dizer, né, que tudo que podemos conhecer a respeito de Deus é na natureza, mas os homens rejeitam a Deus. E qual é o fundo do poço? Está lá o homossexualismo como pecado, né, que revela aquela impiedade. Está na Bíblia, não podemos negar isso, né? Sodoma e Gomorra, interessante, duas cidades, exemplo de impiedade, que foram destruídas. Foram destruídas por quê? A Bíblia diz que o nível de perversidade deles chegaram ao máximo na tolerância de Deus. Agora, interessante, eu vou ler, não precisa abrir, Gênesis 13, uma informação a respeito de Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. E você só tem essa informação. Você não tem lá nenhuma informação a respeito de o que eles faziam, quais eram as perversidades. Gênesis capítulo 18, versículo 20, também diz a mesma coisa. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave. E lá também a gente não tem informação qual eram os pecados que eles cometiam. Mas quando chega em Gênesis capítulo 19, versículo 4 e 5, Deus usa o pecado sexual para descrever a gravidade, o alto nível de perversidade daquelas cidades. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Coisas nojentas assim também estão na Bíblia, para revelar a perversidade, aonde o ser humano pode chegar, não, aonde o ser humano chegou no século 21. Entende? Então, para exemplificar o nível de perversidade dos moradores daquela cidade, há o destaque para o pecado sexual. E depois vem outros lá,
Então, Deus afirma na sua palavra que Ele é muito longânime, e Deus é. Deus é muito generoso, Deus é extremamente paciente. A nossa vida representa isso. Procure lembrar a quantidade de pecados que nós cometemos e parece que não temos consequência. Deus demora para começar a apertar a nossa vida, não é verdade? Isso revela o quanto Ele é generoso, o quanto Ele é paciente, o quanto Ele é compassivo, o quanto Ele vai demorar para punir o pecado, mas Ele vai punir. Então precisamos tomar cuidado com todo tipo de pecado, e também o pecado sexual, que, como eu disse, se você procurar informações, você vai descobrir que é o pecado mais cometido por cristãos e não cristãos, inclusive pastores. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 18 a 20, Deus usa o pecado sexual como exemplo negativo, como algo a ser evitado, para nos lembrar que Ele é dono do nosso corpo, do seu corpo. Fujam da imoralidade sexual. É uma ordem, é um imperativo. Por que você tem que fugir? Porque ela vai te perseguir. Então você tem que correr mais do que ela, né? Nessa área a gente tem que ser atleta, né? Longa distância e ao mesmo tempo velocista. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Por que ele está fazendo essa afirmação? Ele não está afirmando que você pecar contra o seu próprio corpo é muito mais grave do que você pecar contra o corpo do outro. É isso que ele está dizendo. Mas ele vai preparar para dizer uma verdade a respeito, né, dessa casca que a gente tem, tá bom? Que apesar de ser casca, tem dono, que não é você nem eu. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Agora, começa a lembrar da vestimenta do sacerdote, que cada detalhe era para revelar tanto a grandeza e tudo que Deus é, quanto tudo aquilo que nós deveríamos ser por dentro. Porque sacerdócio é aquele que também, né, é o santuário de Deus. Não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Se vestir, que é o assunto principal, Deus é dono do nosso corpo em todas as áreas, se aplica a tudo que a gente faz com o corpo, tudo que a gente coloca dentro do corpo, alimentação e tudo que a gente faz com que saia do nosso corpo, tudo isso nos lembra que Deus é dono, vamos prestar contas. Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Se vestir de modo a despertar desejo por você é um tipo de prostituição. Tendo interesse ou não de entregar o seu corpo, você já está se prostituindo. Então tome cuidado, avalie, não quero correr o risco aqui de o que pode e o que não pode. Levem em consideração essa cultura em que as roupas, né, eram mais largas e cada vez foram ficando, né? Pensem a respeito disso. Vejam o que é propagado em todos os meios de comunicação, né, sobre aquilo que atrai o sexo oposto. E vocês vão descobrir, né, que pode ser que algumas vezes até nós aqui desta igreja estejamos nos vestindo de maneira imprópria, não de propósito, entramos na onda, mas temos que... Para Deus não importa. Deus dizer, vocês têm a palavra, vocês não podem ir no automático em nada. Nem para cantar aqui em cima você vai no automático. Nem para pregar você vai no automático. Você tem que
parar, né, e buscar no seu coração a motivação correta para fazer o que é correto. Eu posso fazer coisa certa com motivação errada. Eu posso estar pregando aqui para dizer, olha, né, quem sabe agora eles vão apreciar, né, a minha pregação. Motivo fútil. Tem que pregar porque Deus diz que a palavra dele, e a palavra dele é que vai transformar a nossa vida. O que faço com o meu corpo e no meu corpo é assunto de Deus. Jesus é o Senhor do seu corpo. Se Ele não é Senhor do seu corpo, Ele não é Senhor de nada. E você não é salvo. Porque não dá para ser Salvador sem Ele ser seu Senhor. Não há essa separação. Por isso a ordem positiva: possui o corpo em santificação e honra. Já falei sobre santificação. A palavra honra aqui significa respeito, reverência. Honra aqui ele tem sempre dois sentidos. Honra por aquilo que você é. Deus está dizendo, olha, honre o que você é. O que nós somos hoje, por termos sido salvos pelo Senhor Jesus. Somos sacerdotes de Deus. Somos filhos de Deus, somos nação real, somos filhos do rei, vamos reinar com Cristo quando Ele voltar. Honra o que você é. Talvez seria melhor dizer, honra o que Deus tornou você, o que Deus transformou em você. Deus deu para você e para mim esse presente, essa posição. Somos representantes de Deus e precisamos demonstrar honra através do nosso corpo, através das nossas atitudes, através do nosso comportamento. E usar o corpo pornograficamente, que é o assunto em pauta aqui, é uma desonra não somente a Deus, e se fosse só a Deus já era suficiente, mas é uma desonra para nós mesmos. O segundo sentido, honra se refere à atitude e comportamento que nós devemos ter por causa do que os outros são. O que os descrentes são, por exemplo, aqui no contexto, é os irmãos. Então, por respeito aos irmãos, eu preciso tomar cuidado. Se você vier com roupa aqui, de tal maneira que meus olhos cresçam para você, eu sou responsável porque meus olhos cresceram, mas você é responsável por ter feito o meu olho crescer. Não dá pra, isso não muda, não vai mudar nunca. Síndrome de Adão não pega. Adão culpou a mulher, Deus falou, tá certo, a mulher errou, mas Adão, ó, tua mão vai ficar arrebentada de trabalhar. A mulher falou para a serpente, tá certo, a serpente errou também, mas você, ó, dor. E serpente, você já sabe, né? Está lá destinado o lago de fogo, enxofre, assim por dentro. Não pega. Cada um de nós somos ser responsáveis por tudo. Honra pelo descrente. O descrente é uma criatura de Deus. Ontem choveu na horta do crente e do descrente. O ar que você está respirando é o ar que o descrente também está respirando. No meio desses descrentes ainda estão os eleitos de Deus, que você pode dificultar ou atrapalhar, mas você não vai deixar de acontecer o que Deus planejou para a vida deles. Honra pela criação de Deus. Como é que você vai despertar numa outra pessoa um desejo que você não deve? Pensou? Como é que você vai possuir o corpo de uma outra pessoa que um dia vai estar casado com alguém definitivamente? Ou vai atrair aquela pessoa para você? Tudo isso está envolvido aqui. Deus deseja o melhor para a sua criação. O fato dele punir o pecado não significa que Deus não está cuidando hoje de todas as pessoas, de toda a criação dele. Então nós devemos honrar. Através do meu corpo, eu devo demonstrar honra a Deus, honra a minha posição de sacerdote de Deus e templo do Espírito Santo, e honra às pessoas ao meu redor. Essa honra é demonstrada através da santidade. Saiba possuir o corpo em santidade e honra. Em relação a vestimentas, acessórios, maquiagens,
Outras práticas, as perguntas que devem reger as nossas decisões, por exemplo, são essas: Jesus usaria o que eu estou usando? Sim, não e por quê? Você tem que ter uma boa resposta. Eu usaria a vestimenta e o acessório que eu estou planejando usar se Jesus estiver no mesmo ambiente que eu estarei? Ou, mais simples ainda, se eu estivesse me apresentando exclusivamente para Jesus, numa entrevista, só está lá você e Jesus, essa roupa que eu estou usando hoje eu usaria? Pense nisso. Com todas as implicações, Deus vai te dar sabedoria. Ao me vestir, estou tendo zelo de não atrair a atenção para partes do meu corpo que podem produzir um desejo pecaminoso em alguém? Pergunta isso. Se você não está fazendo esse tipo de pergunta, cuidado, você pode estar indo no automático. Talvez o automático esteja tudo certo, mas e se não tiver? E a motivação do coração? Não é tudo para agradar a Deus? Custa perguntar para si mesmo e buscar resposta na Bíblia? Não vai seguir seu coração na resposta também, que não vai dar certo, né? Mas vai para a Bíblia. Quando eu me dirijo a alguém, tomo cuidado com o que falo, tomo cuidado com o meu toque, tomo cuidado com a expressão corporal, com a preocupação de eu não estar despertando um pensamento ou um desejo pecaminoso na pessoa. Eu sei, né, que do lado de lá, tá bom? Tem alguém que você acha que é mais pecador do que você. Pode ser que seja isso. Mas o que eu quero dizer é que eu sou responsável pelas minhas ações e também sou responsável por aquilo que eu provoco. A outra pessoa, ela pode ser muito espiritual e saber se defender bem daquilo que eu provoco, mas eu ainda sou responsável por aquilo que eu provoquei. E a gente vai ver na mensagem mais para frente, e de tudo isso, Deus é vingador. Eu tinha mais alguma coisa para falar, mas eu creio que aqui é suficiente, mesmo porque eu já roubei 2 minutos de vocês. Eu vou orar, tá bom? Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ó Pai querido, que nos anima, mas também nos desafia. Ajuda-nos, ó Senhor, a fazermos diferença de verdade no meio das pessoas que não te conhecem. Dá-nos, ó Pai querido, cada vez mais um coração desejoso de viver exclusivamente para agradar ao Senhor. Dá-nos o equilíbrio, ó Pai querido, necessário para essa área tão delicada que nós estamos tratando agora. Que essa igreja seja composta, Pai querido, de pessoas que desejam realmente ser sacerdotes do Senhor no meio do mundo e desejam ser sacerdotes excelentes para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Intervalo, amados.